Fala, galerinha! Vamos agora para a nossa última aula desse projeto aqui, da preparação para o concurso da EBSER. Eu fiz um compromisso aqui com vocês de trazer todo o conteúdo da legislação da EBSER, que pode cair na sua prova. Então, a gente viu desde a lei de criação da EBSER, o Estatuto Social, o Regimento Interno e hoje o Código de Ética e Conduta da EBSER. Com esse conteúdo, a gente finaliza com chave de ouro toda essa preparação. E aí, antes de começar essa aula, eu desejo que você tenha o melhor desempenho possível e lembre, revise esse conteúdo com frequência. Então, como eu falei, esse é o último assunto dessa nossa jornada e eu trouxe aqui o Código de Ética e Conduta da EBSER, também atualizado, tá? Tudo que eu trago aqui para o seu estudo é totalmente atualizado. Então, vamos lá entender do que se trata esse código de ética e conduta da EBSER. Então, se você chegou aqui a primeira vez, não me conhece, eu sou Gisele Rios, sou mentora de estudo para concurso, já fui convocada em 2 concursos da EBSER, tive outras aprovações e convocações em concursos e hoje eu estou ajudando outras pessoas a alcançarem o seu sonho, o seu grande objetivo da aprovação. Se esse é o primeiro vídeo que você está encontrando, a gente tem uma playlist aqui no canal com todos os assuntos de legislação da EBSER que podem cair na sua prova, estão estruturados de acordo com os editais anteriores e qualquer atualização que precise ter para o próximo concurso, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Por enquanto, o edital ainda não foi publicado, então nós aguardaremos. Com a publicação, qualquer atualização que precise fazer, vocês terão. Então, vamos lá, sem mais delongas, começar essa aula. Então, o Código de Ética e Conduta da EBSER, o primeiro ponto que você tem que observar, que pode cair na sua prova, é que ele não tem uma validade, ele tem validade indeterminada, ou seja, ele está válido até que aconteça algo que venha a ser publicado ou reformulado esse Código de Ética, mas ele não tem validade determinada, é o primeiro ponto que ele traz ali na sua estrutura. E aí, o que é que ele busca, né? Ele busca balizar os princípios e valores requeridos dos seus colaboradores. Ele é o norteador principiológico de ações, buscando assegurar um patamar superior de ética e valores a todas as categorias e níveis hierárquicos, uma conduta íntegra no relacionamento com os pacientes, com os seus familiares, com colegas, fornecedores e o público em geral. Então, aqui já dá para ver a aplicabilidade dele, né? Ele vai desde os órgãos lá, sociais, estatutários, desde os colaboradores, os fornecedores. Então, todos têm que conhecer realmente esse código de ética e os prestadores eles têm que agir dessa forma, né? Com ética, resguardando os valores da empresa. Então, isso é o que baliza mesmo, é o que quer esse código de ética dos servidores. E aí, para que vocês entendam, ele vem estruturado em capítulos, e aqui eu trouxe exatamente os capítulos que ele apresenta para a gente. Então, o primeiro é os objetivos. Quais são os objetivos desse código de ética? Então, estruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de condutas institucionais, tanto nas relações internas quanto nas relações externas. O que seria isso? Relações internas. Pessoas que fazem parte dos órgãos, como eu disse, sociais, estatutários, funcionários, colaboradores, externos, né? O relacionamento do pessoal da EBSER com as outras pessoas, então com seus pacientes, com familiares, com pessoas a que ele venha prestar serviço, tá? É de observância obrigatória por todos os membros, e aqui eu quis ressaltar para vocês exatamente como tem lá. Então, tanto para os órgãos sociais e estatutários que a gente viu, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, todos esses órgãos, tá? Profissionais que atuam na EBSER, residentes, estudantes, acadêmicos, prestadores de serviço, ou seja, todas essas pessoas têm que ter o conhecimento
e observar rigorosamente o que trata o Código de Ética e Conduta da EBSER, tá? Com relação ao capítulo 2, trata dos princípios e valores. Então, a EBSER observará os princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da transparência, da honestidade, da lealdade, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social, do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional e dos demais princípios norteadores já consagrados pela administração pública federal. Então, ela vem realmente reforçar tudo aquilo que a administração pública federal já norteia. Ela traz aqui também, por ser também uma empresa federal, tá? Uma empresa pública. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser considerados em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da EBSER como uma instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. Ou seja, gente, vocês podem ver realmente sempre a preocupação com o bom nome da empresa, com a boa conduta. Então, tudo isso está aqui descrito nessa parte dos princípios e valores, tá? Agir em consonância com o que já segue a administração federal, mas sempre zelando pela ética, pelos bons costumes, lealdade, honestidade, transparência, repúdio a qualquer tipo de preconceito, assédio. Então, isso vocês têm que ter bem certinho na mente de vocês, tá? Do capítulo 3, que trata dos compromissos de conduta. Quais são os compromissos de conduta que os profissionais precisam ter, tá? O exercício da governança e os compromissos de conduta constantes nesse código estarão em conformidade e decorrerão dos princípios e valores fundamentais indicados nesse código, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Então, gera em torno da preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade. As ações e recursos da EBSER deverão estar alinhados com o propósito, a visão, os valores e os objetivos estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência da gestão. Então, vão percebendo aí, né, em cada ponto desse que eu trago para vocês, a essência do que traz esse código de ética, tá? Muito mais do que decorar um conteúdo, você precisa entender, tá? Entender a essência, os valores, a missão, o que é que ele quer, o que é que ele impõe, para que as pessoas que trabalham na EBSER, como que elas devem agir, tá? A atuação dos agentes da EBSER deverá estar alinhada com o interesse público, respeitados as razões que motivaram a criação da empresa. Então, isso também a gente viu, né? Lá na lei de criação da EBSER, se você não viu essa aula, volta lá, mas a gente viu qual o objetivo dessa empresa. Então, toda a atuação de quem trabalha na EBSER tem que estar alinhado e respeitar esses motivos que a criaram, tá bom? O agente público, no exercício da liberdade de expressão, deve utilizar adequadamente os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões, sugestões, reclamações, críticas e denúncias, resguardando sua reputação e de seus colaboradores, tá? Essa parte aqui é bem importante que vocês vejam, porque essa parte pode se confundir um pouquinho com uma parte que a gente vai ver lá nas proibições, tá? Aqui está dizendo que o agente ele pode sim, de acordo com a liberdade de expressão, utilizar os canais mantidos pela empresa para manifestar as suas opiniões, mas ele precisa resguardar a sua reputação e a dos demais colaboradores. Aqui no capítulo 4, a gente tem as responsabilidades e deveres do colaborador. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, e aí sempre eu falo, também você vai precisar ver esse código de ética na íntegra, porque às vezes não é possível trazer
todo aquele conteúdo aqui. Então, lê lá o código de ética na íntegra e vem aqui aprofundar os seus conhecimentos, porque existem outros pontos que eu não trouxe aqui, mas aqui eu trouxe os mais importantes, os que tratam realmente da essência desse código, tá? Então, são responsabilidades e deveres do colaborador. Ter consciência de que a sua atuação é regida por princípios éticos, e aí sempre, em cada ação do colaborador, ele tem que se pautar na ética profissional. Abster-se de exercer função com finalidade estranha ao interesse da EBSER. Então, sempre ele tem que exercer a função e a finalidade específica para o interesse da empresa, tá? Comunicar às instâncias de gestão sobre convites para eventos oferecidos por fornecedores ou empresas do setor privado, declarar qualquer situação com respeito ao seu envolvimento em atividades profissionais e cumprir tarefas relativas ao seu cargo e aos trabalhos que lhe forem confiados, sempre com critério, segurança, agilidade e confidencialidade, tá? São responsabilidades e deveres dos colaboradores. Aqui ainda tem outros: manter sigilo de informações, dados e conhecimentos recebidos em razão do seu cargo. E aí vai realmente, isso tanto tem aqui no código de ética do profissional da EBSER, como no código de ética de cada uma das profissões, tá? Atuar sempre de forma a observar as normas. Eita, só um minutinho. Atuar sempre de forma a observar as normas de segurança do trabalho e a não permitir que haja qualquer risco para si ou para terceiros nos serviços prestados. Então, sempre atuar com prudência, né? Acolher pacientes e seus acompanhantes de forma humanizada, com profissionalismo, dedicação, cordialidade, presteza e respeito. Então, já dá bem para perceber realmente a essência desse código de ética, o que a empresa quer passar com isso, né? O respeito, o profissionalismo, tudo pautado na ética, tá? Continuando, das vedações ao colaborador. O que é que o colaborador não pode fazer, tá? Alegar desconhecimento deste código para tentar defender-se em caso de cometimento de infração. Então, todos os colaboradores precisam ter conhecimento. E se ele comete alguma infração, ele não pode dizer que não tinha conhecimento do código de ética da empresa, tá? Utilizar pessoal ou recursos materiais da EBSER na execução de atividades particulares também é proibido. Utilizar o cargo ou função pública para captar clientes para negócios privados de qualquer natureza, tá? Não pode, isso é conflito de interesse. Atuar com ganho financeiro ou não em conflito com o desenvolvimento das atividades da organização também é totalmente proibido. Assediar de qualquer forma outro colaborador ou ainda compactuar para tal conduta. A gente viu isso lá no início, né? Ela repudia qualquer tipo de assédio. Prover informações ou dados falsos com a finalidade de ser admitido em emprego. E esse último aqui eu achei bem interessante trazer também, principalmente na atualidade, né? As pessoas estão muito manuseando o telefone se tornou um item indispensável para a maioria das pessoas, só que aqui é um ponto que talvez a banca, se ela realmente aprofundar o seu estudo, esse examinador, ele realmente aprofundar o seu estudo no código de ética, ele pode trazer esse ponto aqui para você, tá? E aí distorcer alguma palavra e aí você vai saber se está correto ou se está errado de acordo com como ele traga. Manusear o aparelho celular para fins pessoais, de modo a comprometer a atividade laboral ou colocar em risco a segurança do paciente, tá, gente? A gente precisa saber ter equilíbrio, né, nas nossas atitudes, no uso dos aparelhos celulares, principalmente quando a gente está no ambiente de trabalho. E aí, capítulo 6, dos relacionamentos no âmbito interno, tá? A EBSER buscará adotar medidas para que não haja distinção de tratamento entre as pessoas que atuam na empresa. E a gente viu isso também lá no comecinho, né?
Todas as pessoas que atuam no âmbito da EBSER deverão contribuir para o estabelecimento e manutenção de um ambiente de trabalho em que prevaleçam a cooperação, a eficiência, a dedicação, a iniciativa, a justiça, a responsabilidade, a transparência e a urbanidade, tá? Todos os que atuam na EBSER devem se comprometer no sentido de não serem coniventes com qualquer infração a este código, bem como aos demais atos normativos da empresa. E aí, com relação ao relacionamento no âmbito externo, a EBSER vai se pautar em suas relações externas pelo mais elevado padrão ético. E aí, mais uma vez, eu reforço, né? O quanto que eles frisam a questão da ética, do respeito, bem direitinho aqui nesse código de ética. A atuação da EBSER se pautará pelo compromisso com os projetos e as políticas governamentais vigentes, buscando a prestação de serviços de forma responsável e em consonância com o interesse público, com foco no paciente, corpos docentes e discente e de pesquisadores. A EBSER atuará permanentemente na prevenção e repressão ao surgimento e manutenção de práticas que possam resultar em vantagens ou benefícios pessoais que caracterizem conflito de interesse para os envolvidos, né? Isso que eu falei aqui a vocês agora há pouco. A EBSER deve nortear suas ações com o intuito de preservar o bom relacionamento com seus públicos. E aí, mais uma vez, reforçando o seu interesse e a função realmente desse código de ética. E aí a gente tem aqui no capítulo 8 a parte das denúncias, né? A gente sabe que qualquer infração ela pode ser denunciada e ela deve ser denunciada. E como acontecem essas denúncias? As denúncias devem ser destinadas à comissão de ética da EBSER. Do mesmo jeito que a gente tem um código de ética, a gente tem uma comissão de ética. E aí, quem é que vai destinar essa denúncia à comissão de ética? A ouvidoria geral, tá? As pessoas denunciam as situações à ouvidoria geral da EBSER e essa ouvidoria encaminha essas denúncias à comissão de ética. E aí é garantido a qualquer pessoa que faça denúncia o sigilo, sempre nas suas relações, até que seja investigado, as providências sejam tomadas. Então, o sigilo precisa ser garantido, tanto antes, quanto durante, quanto depois, tá? Podem ser feitas por qualquer cidadão, funcionário ou não. E aí a gente pensa, paciente, acompanhante, prestador de serviço, colaborador, qualquer pessoa pode fazer denúncia à ouvidoria geral. O denunciante deverá indicar o responsável ou os responsáveis pela possível transgressão ética, devendo a denúncia ser clara, objetiva, específica e conter a apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde podem ser encontrados. Por que isso é importante? Se a denúncia não é clara e ela não é completa, essa comissão ela não vai poder investigar esse fato, entender o que ocorreu e tomar as providências necessárias para cada caso. Então, por exemplo, se você denuncia um fato que aconteceu, mas você não diz quem foi o autor, as circunstâncias que aconteceram, essa comissão ela não vai conseguir investigar e entender e tomar as demandas que forem necessárias. Então, ela precisa ser bem completa, clara, objetiva, específica, tá? E aí, chegamos ao final, né? E aí, como eu disse a vocês lá no início, eu estou muito feliz de ter conseguido realmente trazer tudo isso aqui para vocês. E aí, um ponto bem importante que eu queria dizer para vocês. E agora que a gente chegou ao final, né? O que é que vocês devem fazer para realmente conseguir um bom resultado na sua prova, nessa parte de legislação da EBC? Antes de qualquer coisa que eu traga aqui para vocês, eu quero dizer que se eu te ajudei realmente com esse conteúdo, se vocês gostaram dessas aulas, deixa aqui o seu like, tá? E vem me contar depois como foi, né, o seu desempenho na prova com essa minha ajuda. Mas aí o que é que você vai fazer agora? Finalizando todo esse assunto, você conseguiu ter uma visão geral da legislação dessa empresa. Então, você precisa manter realmente uma rotina de revisões. E aí eu sempre falo,
O que não é visto não é lembrado. Se você vê o conteúdo uma vez, mas você não revisa, quando chegar na hora da sua prova, você invariavelmente você vai esquecer, tá? Então você precisa manter uma rotina de revisões. Eu sempre recomendo que vocês façam quadros comparativos entre as situações. Então, quando a gente falou lá do Estatuto Social, que trouxe cada órgão da empresa, quais as suas finalidades, quando acontecem as reuniões, qual a sua composição. Tudo isso, gente, revisem com frequência, façam quadros ilustrativos, comparativos, mapas mentais, aprofundem o conhecimento de vocês, mantenham as revisões e façam muitas questões, porque questão gera para a gente a fixação do conteúdo, o aprendizado, o entendimento de como aquilo é cobrado na hora da nossa prova, tá? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. Não esqueça de vir me contar aqui depois dos comentários do seu resultado positivo, tá? Que eu tenho certeza que se você mantiver essa rotina de revisões e resolução de questões de todo o conteúdo que a gente viu aqui, você vai conseguir gabaritar essas 5 questões da legislação da EBSER. Um beijo, fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.